nós vamos fazer uma aventura bíblica das mais extraordinárias. Como eu sempre digo, essa aula vai ser super legal, super especial, e nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Eu já falo de antemão, porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, eu muito menos aí na minha simplicidade aí, a gente tem um conhecimento e nós não temos nenhuma pretensão de trazer uma revelação de descobrir quem é a besta do Apocalipse, quem é fulano, esse fulano, que vai surgir em 1900 e tanto, sei lá, 2000 e tanto. Nós não temos nenhuma pretensão disso quando a gente estuda Apocalipse. Ok? Quem já leu o livro de Apocalipse aí? Então, ou seja, o livro de Apocalipse, ele é um livro de vitória. Ele é um livro que mostra a vitória da igreja, a vitória de Cristo, a vitória de Deus, mostra a concretização do plano de Deus a respeito de todas as coisas. Então ele é um livro extraordinário. Ele é o único livro que fala que bem-aventurado é aquele que lê esse livro. Ou seja, ele é o único livro que chama que das faz ele é o único livro onde está expresso lá que quem lê ele vai ser bem-aventurado. Não tem nenhum outro livro que fala dessa mesma tonalidade. Ok? Quem trouxe Bíblia aí, abre no livro de Apocalipse aí. Vamos lá. Olha só essa foto aqui que legal, ó. Gostei dela, ó. Ficou legal essa foto aqui, né? Ou seja, é isso que é o Apocalipse. É a junção da igreja com Cristo, um plano excelente, um plano de vitória. No livro de Apocalipse, para a igreja não há derrota. Para Cristo não há derrota. Amém? Ok? Vamos lá então, livro de Apocalipse. Abriram aí? Quem não achou no celular aí, ó, vai mandar ver no celular, ó. Quem que é esse cara aqui, ó? Quem conhece ele? João estava onde? Fazendo turismo lá na Cancún, fazendo um Cancún espiritual ali. O que ele estava lá? Ele estava o quê? Preso por causa do quê? Do Evangelho. E nessa prisão, nessa condenação, gente, outro detalhe, nós temos que recolher as ofertas aí, ó. Quem trouxe oferta aí, então? Antes que veio o senhor das ofertas aí. Quem quebrou minha água? Radassa, pega a mina aí, vai aí. Cadê a música? Não, música não. A verdadeira paz só tem aqui. Vai. É no nítido, né? Vai, João. Vamos lá. Beleza, glória a Deus pelo louvor, agradeço a equipe de louvor aí. É muito bom. Louvamos a Deus muito bem. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá. Todo mundo abriu aí Apocalipse? Beleza? Então vamos lá, ó. Nós vamos levar umas 3 aulas para discorrer sobre todo o Apocalipse. Nós vamos com calma. Ok? Vou perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu tiver uma noção, eu falo. E se for algo encoberto ainda, nós também vamos falar sobre isso aí. Ok? Vamos lá, ó. Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que o quê? Em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse é o quê? É uma revelação. Jesus mostrou para João as coisas que o quê? Que em breve vão acontecer. Esse em breve foi lá 2000 anos atrás. E quando João estava lá preso na ilha de Patmos, foi lá no ano de 60, 70, 80, por aí, nessa época aí. Ele estava preso lá na ilha de Patmos. E as coisas que ele viu, a ordem que foi dada é que elas ocorreriam em breve. Nós já passamos 2000 anos.
Algumas coisas eu entendo, 2 livros que são maravilhosos, é Gênesis e Apocalipse, que eu acho que são 2 livros muito excelentes. Um que é o livro dos começos e o outro que é o livro dos finais. Ok? Só que em Gênesis, se você ler o capítulo 1, 2, 3, eu entendo que no capítulo 1, 2, 3 tem todo o plano divino de Deus. No capítulo 1, 2, 3 de Gênesis, você vai encontrar desde Gênesis até Apocalipse, todo o plano de Deus ali sendo consumado. E se você ler em Apocalipse, você vai ver planos de Deus ali, você vai ver histórias ali, você vai ver narrativas ali que remetem a antes da fundação do mundo. Então, ou seja, o livro do Apocalipse também contém de Gênesis a Apocalipse ali, contém um plano. Quando nós formos estudar Apocalipse, ele não mostra fatos numa ordem cronológica perfeita. Alguns estão em ordem, como por exemplo, na hora que nós estudarmos os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, elas ocorrem de forma sequencial. Mas aí depois você pega lá, por exemplo, no capítulo 13, 14, 15, parece que abre um parênteses para fazer uma narrativa mais extensa, mais anterior aos próprios eventos registrados que nós entendemos que vai acontecer nos finais dos tempos. Ok? Preparados? Então, Apocalipse é a revelação ao João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João viu. Ele não recebeu um espírito lá e psicografou no mundo. Certo? Ele viu. Ele foi arrebatado em espírito, ele teve o entendimento, ele teve clareza. João escreveu com clareza o livro de Apocalipse. Ele estava em comunhão com a revelação, ele estava em comunhão com Cristo, ele estava em comunhão com o Espírito Santo ali. Havia um participar da mente de João com a revelação, com aquilo que ele estava vendo. Não era um sonho, não era um pensamento, não era uma ideia criativa. Ok? Ficou claro isso aí? Gente, quando eu estiver falando sobre Apocalipse, tenta imaginar a cena. Tenta imaginar João ali e de repente ele enxerga aquilo ali. Imagina nós estarmos aqui e de repente algo sobrenatural acontece e nós conseguimos visualizar aquilo de forma clara. É isso que João viu. João não teve dúvidas a respeito do que ele escreveu. E as coisas foram sendo escritas por João à medida da revelação. Tanto é que tem um momento que o anjo chega para ele e fala: olha, você viu os 7 trovões? Aquilo que os 7 trovões falaram, não escreve. E nós não sabemos o que os 7 trovões falaram. Legal, né? Então, ou seja, por quê? Porque não era para escrever, mas João sabe o que os 7 trovões falaram. E nós vamos passar por esses 7 trovões e vamos ficar sem saber. Mas está registrado lá que os 7 trovões falaram. Beleza? E ali, ó, olha o que fala o 3, ó, Apocalipse 1:3, ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que João está falando aqui? Que é bem-aventurado aquele que o quê? Ler o quê? Apocalipse. É o único livro na Bíblia que fala de si mesmo tal situação. Você não vai encontrar lá no Salmo, bem-aventurado que lê os Salmos. Você não vai encontrar nos Evangelhos, bem-aventurado quem lê Lucas, quem lê Atos. Paulo não escreveu lá para os Coríntios, fala: olha, bem-aventurado aquele que lê minha carta. Vocês estão entendendo? É o único livro. Então quer dizer que o quê? Que é para nós lermos Apocalipse. E tem gente que tem medo de ler Apocalipse, porque acha que vai vir a besta, o falso profeta e uma besta de 7 cabeças, com 10 chifres e tudo mais, e fica com medo de Apocalipse, porque fala que vai vir a ira de Deus e tal. Vai vir o que com a ira de Deus? Nós não temos, nós que estamos em Cristo, nós não temos que nos preocupar com a ira de Deus. Jesus nos salvou do quê? Vocês sabiam que Jesus nos salvou da ira de Deus? Se nós somos salvos da ira de Deus. Nós não somos salvos quando fala, por exemplo, salvação. Nós somos salvos do quê? Nós não somos salvos do diabo. Jesus me livrou do diabo. Não.
Ah, Jesus me livrou do pecado. Os dois é simples, mas é um sim pequeno. Certo? A principal salvação de Jesus é que Jesus nos salvou de Deus. Porque se nós chegarmos em Deus, sem a certidão de novo nascimento, assinada por Jesus Cristo, nevermore, FD, bye bye, nunca mais. Aí as coisas que estão escritas nesse livro de Apocalipse vão cair sobre a sua cabeça. E você vai ser um daqueles que vão procurar a morte e não vão achar, de tamanho que vai ser o sofrimento. E a coisa é tão terrível que os homens vão querer se suicidar e Deus não vai deixar. Você vai viver, não vai morrer. Quer morrer? Não vai morrer. Vai ficar vivo e vai estar sofrendo. E nós estamos falando quem é que está derramando essas pragas. Quem que é? Não é o diabo, é Deus. Você sabe o que é a maldição de Deus? Eu já falei aqui, né? Vocês são... Quem já veio nas minhas aulas sabe disso. Tem gente que acha que a maldição é do diabo. O cara está amaldiçoado. Gente, a maldição lá de Deuteronômio 28 tem as bênçãos e tem as maldições, não tem? Quem é que criou aquelas maldições? Foi Deus. Para que serve a maldição? Fala aí um motivo para que Deus criou a maldição. Para quê? Castigar. Castigar. Castigar quem faz o quê? Pecado. O seu pai pode castigar o Gabriel, por exemplo? Literalmente? É, pode? Pode. Não. O pai dele vai pode. Seu pai. Ele vai deixar. Não, tô brincando. Pode? Não pode. Por quê? Agora, o seu pai pode te dar umas varadas? Já te deu umas varadas? Já deu? Você também? Altas. Altas? Então, ele pode dar umas varadas? Por quê? Porque ele é pai. Então, ou seja, já dei umas varadas pra você? Já? Agora, por que eu dei umas varadas na Radassa? Porque eu sou o quê? Pai dela. Você entendeu? Olha só, hein? A maldição é para os filhos. Deus fala lá em Deuteronômio 28, se vocês me desobedecer, o pau vai comer. Então fique esperto. Então, ou seja, a maldição é em primeiro lugar uma advertência de Deus. Apocalipse é uma advertência de Deus. Ele mostra o final da obediência e mostra o final da desobediência. E João viu. Não esquece disso. João viu. João não sonhou. João viu com clareza. Então, Apocalipse é para nós crermos que essas coisas vão acontecer. Não é para nos assustar, é para nos ensinar. Agora, se você fica assustado com a revelação de Apocalipse, você tem um problema da sua identidade com Cristo. Você está entendendo? Se você tem preocupação com Apocalipse, se você tem medo de Apocalipse, você provavelmente está do lado errado. Porque aqueles que estão com Cristo estão tranquilos em relação ao Apocalipse. Aqueles que não estão tranquilos com o Apocalipse têm que botar um ponto de interrogação na sua salvação e fazer algo em relação a isso. Busca conselho, busca entendimento. Pode até ser um entendimento errado, mas você precisa de ter certeza da sua salvação. Salvação não é algo que eu acho que sou salvo. Tanto é que na Bíblia existe os test drive lá que você pode fazer. Tem os checklist lá que você pode fazer um tiquezinho lá para ver se você está no rol dos salvos ou não. Porque o salvo ele tem característica de salvo. Ficou legal isso aí? Beleza? Então tá. E aí, se aparecesse um ser desse aqui, você ia sair correndo ou não? Essa foi a melhor foto que eu achei, porque as outras mostram uns negócios, mas não mostram. Uma pessoa com o olho pegando fogo, imagina de noite. Você está chegando na sua casa, passando perto do cemitério. De repente, um ser com os olhos pegando fogo.
uma espada saindo da boca. Você ia correr ou ia ficar? Você ia dar um glória a Deus ou ai de mim? Não é verdade? Mas eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, dos entendimentos agora que João traz é a respeito das 7 igrejas, essa revelação a respeito das 7 igrejas. Alguns discorrem e gostam de colocar, por exemplo, que a primeira igreja, a igreja de Éfeso, se refere à igreja primitiva do ano 31 até o ano 100, aí depois a Esmirna é do ano 100 ao 323. Então, alguns teólogos, estudiosos, eles conseguem visualizar que essas igrejas representam um período da história cronológica da igreja. Agora, essas 7 igrejas, elas existiam na época de João. Como eu sempre falo, eu gosto de ler a Bíblia de forma simples, eu não gosto de complicar. Então, se Jesus lá falou para ele escrever e mandar para 7 igrejas, é para aquelas 7 igrejas que estavam ali. E se a gente olhar a história da igreja no decorrer desses últimos 2000 anos, ou seja, a história da igreja durante toda a sua existência, você vai ver todas essas características em todas as eras, e não somente em determinadas épocas dessa parte, ok? Por exemplo, vamos lá. Apocalipse 2, olha lá, vamos lá. Olha o que ele escreveu. Ó. Primeiro, aquela questão das 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? São 7, o quê? 7 anjos. Quem são esses anjos? É um anjo, anjão mesmo, um anjo. Ou está falando de, geralmente a gente fala assim, o pastor da igreja, o anjo da igreja. Vocês já ouviram essa expressão? Se referindo àquele que é a cobertura espiritual da igreja. Então, ou seja,
A revelação que nós temos, a revelação não, o entendimento que nós temos aqui é que foi escrito ao anjo daquelas igrejas. Agora, tinha um anjão lá de asa, bonitão lá em cada uma dessas igrejas? Não tinha. Então, provavelmente, o que nós entendemos é que a carta chegou na mão dos principais responsáveis por cada uma daquela igreja. Ok? É o entendimento mais simples, mais tranquilo, e não precisa de fazer muitos pensamentos para entender dessa forma. Os 7 castiçais, o que eram? As 7 igrejas. Agora, um detalhe, castiçal, o que é castiçal? É um termo que a gente não ouve, mas castiçal geralmente se põe o quê? Uma vela. Entendeu? Castiçal é onde você põe a vela. Já viu aquele... Às vezes tem um jantar romântico. Aí vem, você coloca uma vela num tubinho. Não é? Quem assistiu a Bela e a Fera? Quem assistiu a Bela e a Fera? Não tinha o castiçal lá? Ele ficava lá pegando fogo? Aquilo é um castiçal. Que falava? Que falava. O mordomo lá. Isso aí ia dançando lá. Então, ou seja, castiçal fala do quê? Fala de uma igreja. Então, os 7 castiçais. Vai. São. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
27. Então, ou seja, castiçal tem que ter o quê? Um castiçal útil tem que ter o quê? Uma vela. Tem que ter o quê? Uma vela apagada ou acesa? Acesa. Olha só. A igreja, as 7 igrejas eram consideradas como uma lâmpada, como uma luz. A igreja não é a luz para o mundo? Nós não somos luz para o mundo? A igreja não é uma luz para o mundo? Então, ou seja, olha só como é que a simbologia bíblica, ela nos traduz alguma informação. Então, João estava mandando uma carta para as 7 igrejas que estavam iluminando o mundo, estavam influenciando o mundo. Apesar de haver várias repreensões, várias exortações, advertências, onde Jesus fala: ó, você fica esperto, ó, estou de olho em você, conheça as tuas obras, e se você não ficar, vai dançar. Se você não ficar esperto, vai dançar, mas se você obedecer, vai receber recompensa. Vocês estão vendo Deuteronômio 28 aqui de novo? Se não fizer, vai dançar. Se fizer, vai receber recompensa. Então, ou seja, desde o princípio Deus coloca lá: eis que coloco diante de vós o caminho da vida e da morte. Escolhe o caminho da vida. Marca a bobeira. Está entendendo? E muitos de vocês, muitos de nós, na história da nossa vida, a gente marca bobeira, mesmo sabendo que vai haver alguma consequência que não vai ser agradável. Agora, quando nós não temos essa ciência, é diferente. Nós somos chamados de ignorantes, mas somos culpados do mesmo jeito. Não é porque eu não sei que eu não vou. Você fala: ah, eu não sabia, não sou. Entendeu? Ok? Legal isso aí, né? Então vamos lá, ó. Para a primeira igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem que é esse aí? Anda onde? Está no meio das igrejas. Olha só. Hã? Não seria o Espírito Santo? Também. Certo? A revelação é que a presença de Deus está andando no meio da igreja. Certo? O que é a igreja? O que a palavra de Deus fala? Quando 2 ou mais, o quê? Que Jesus estaria onde? Está entendendo? Jesus estaria no meio. Então, ou seja, tem alguma coisa encoberta aqui? Não tem. Isso diz aquele que anda no meio da igreja. Ou seja, Jesus está presente. Jesus não está revelando algo que ele não sabe. Jesus está presente, atuando. Aí ele vem: olha que pancada, conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho, olha só, o teu trabalho, como a tua perseverança.
e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha essa igreja, a característica dela. Ela identificava pessoas que estão fazendo a obra de Deus e chegava para ela e falava: vocês são mentirosos, porque vocês não fazem a coisa do caminho da verdade. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Qual que é a situação aqui? Provas. Provas o que fala? De tribulação, fala de problemas, fala de perseguição, fala de morte. Tanto é que uma das características, por que alguns traduzem como essa igreja sendo a do primeiro século? Justamente por causa da perseguição que houve. Tanto é Nero lá, de Roma, lá, que botou fogo em Roma. Quem já ouviu essa história que Nero botou fogo em Roma? Né? E aí quem que ele culpou com isso daí? Os cristãos. Aí houve uma perseguição em massa para os cristãos. Os cristãos escaparam de Roma e de Jerusalém e se espalharam por todo o mundo. Ok? Tenho, porém, contra ti, aí começou, tá beleza, tá beleza? Mas, negócio, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, o quê? Aqui tem uma pegadinha que muita gente dança. Lembra-te, pois, de onde caíste. Não fala isso aí? Como é que fala a sua tradução aí? É para lembrar o quê? De onde, não é? Você já viu alguém falar: lembra onde você caiu? Onde você caiu, lembra? Já viu alguém falar isso aqui? Ah, lembra onde caiu? Tem até uma música do Diante do Trono. Quero lembrar onde caí, de recobro. Está errado. Aí para lembrar que você estava lá no motel, pecando lá, adulterando lá. Para lembrar onde você estava lá, fumando crack. É isso que Deus está falando? Deus está falando o quê? Para lembrar o quê? De onde caiu. A pessoa estava num lugar de excelência e ela caiu. Não é para lembrar onde ela caiu, é para lembrar de onde ela caiu. Olha onde é que você estava. Não é para lembrar onde caiu. Não é para voltar ao pecado. É para voltar à origem. Ok? Legal, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, fique esperto, que eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Quem que é esses nicolaítas? Alguém sabe? Eu também não sei. E ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que esses nicolaítas, bom, ao certo ele tinha uma outra doutrina, uma doutrina que era herética, ok? Isso aí está claro. Mas exatamente o que ela é, não dá para entender. Lá para a igreja de Pérgamo, nós vamos ver de novo os nicolaítas associados a Balaão, que ensinava o povo a tropeçar. E ligado a um tipo de fornicação. Fornicação, você sabe o que é fornicação? Qual que é a diferença entre fornicação e adultério? O que é fornicação? Ainda é casado. Sexos e solteiros. Casado. Fornicação é pecado. Adultério é casado. Ok? E adultério é a relação sexual de uma pessoa casada com outra pessoa sem seu cônjuge. Ok? Pai, Então, aquela parte que o senhor falou, lembra de onde? de onde caiu? De onde você caiu? Na minha Bíblia está dizendo assim: veja até onde você caiu. Está errado. A tradução já não está muito correta. Veja até onde você caiu. Até onde você caiu? Não, o original é: lembra-te, há uma ideia de mostrar onde você estava, é para visualizar onde você estava, que é até o entendimento correto. Ok? Olha a diferença. Porque isso é uma tradução. Olha a diferença de você olhar onde você estava e onde você caiu. Não tem diferença? É dois lugares distintos. E aí você tem que pegar as várias traduções para ver o consenso, e se não for suficiente, vai para o grego e busca uma tradução melhor aí a respeito. O celular fala do quanto você caiu. Do quanto você caiu, né? Outra versão, né? Do quanto até dá uma ideia de uma medida. Do quanto está mostrando, de uma certa forma, você precisa de ter base o quê? Aonde você está e aonde você estava. Olha a distância.
O quanto você caiu? Você caiu 10 metros. Você caiu 20 metros, porque você estava nessa altura. Então, é uma tradução até mais interessante. Professor, você acha que esse povo que traduz a Bíblia faz essa tradução assim, meio que na inocência, ou ele já faz para tentar enganar? Não. Tem a torre de vigia, que é das testemunhas de Jeová, eles traduzem para enganar. Por quê? Porque eles alteram o grego. Porque, o que acontece? Quando Jesus entrou no barco, fala que os discípulos o adoraram. Se você for lá na torre de vigia, na tradução do mundo, se eu não me engano, né, da tradução da torre de vigia, está que eles prestaram de homenagem. Por quê? Porque eles não creem que Jesus é Deus. Ok? Eles entendem que Jesus foi criado. Que Jesus ele é filho, que Jesus ele é menor, que Jesus ele não é divino. Ok? E aí, para adaptar a palavra de Deus a essa origem, aí eles têm que fazer algumas alterações em prol da sua própria doutrina. Isso não é correto, porque nós temos que preservar. O grego está ali, o grego é o grego. Existem várias traduções a respeito do grego e existem vários intérpretes que têm o sentido correto. E não adianta, porque quando você muda uma palavra dentro de um texto, você está alterando todos os outros textos que contêm aquela palavra. Não adianta você falar, o cachorro caiu da escada. Beleza, o cachorro é um animal de 4 patas. Aí depois alguém quer falar que o cachorro é um cara sem vergonha. Ou o cachorro é o cachorro, ou o cachorro é o cara sem vergonha. Não pode uma tradução modificar isso daí, entendeu? Então nós temos que chegar num consenso. Beleza? Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus odeia? Olha só. Tem gente, não, Deus é amor, Deus é paz, alegria. Não, Deus odeia. Desde o início até o final, nós vamos contemplar a ira de Deus. Você vê a ira de Deus sendo manifestada sobre Caim. A ira de Deus sendo manifestada na época de Noé. Não tem lá Noé? O que Deus fez com a turma de Noé? Matou todo mundo. Eu estou tão satisfeito deles que eu vou matar todo mundo. Chegou uma hora que Deus não aguentou. Falou, agora basta. Chega. Cansei. Mandar destruir. Só que primeiro Pedro fala uma coisa. Noé levou quantos anos construindo a arca? 100 anos. E lá em 1 Pedro fala assim, nos dias em que a longanimidade de Deus operava nos dias de Noé. Olha só, a longanimidade de Deus operando nos dias de Noé. A longanimidade de Deus operou durante quantos anos? Durante 100 anos, Noé anunciou o quê? Desde o começo, quando Noé começou a falar sobre o dilúvio, construir a arca, todo mundo achou Noé doido, não achou? Que é isso, Noé? Você está fazendo o quê? Um barco desse tamanho para quê? Porque Deus vai mandar um dilúvio que vai matar todo mundo. Que é isso? Nunca choveu na terra, você acha que vai encher? Você está construindo aí em cima dessa montanha aí, desse morro aí, vai construir tão perto da água pelo menos. E durante 100 anos, Noé foi motivo de escárnio. Quem aqui já sofreu gozação por causa da sua fé? Você já entendeu? Você já tem 100 anos, mais ou menos? Você tem quantos anos? Quantos anos você sofre gozação? Noé suportou 100 anos. Aí, a hora que começou a chover, Noé abriu só a janelinha, gente, ó, tchau, vai. Tá vendo? Eu falei, Zé Felipe, você. Da porta aí, não fui eu que fechei, a arca foi fechada por fora. Quem que fechou a porta da arca? Foi Noé? Foi Deus. E nós estamos o quê? Chamando o povo para entrar dentro da arca. O que a arca simboliza? A igreja. As portas da igreja estão abertas para todos? Sim. Sim ou não? Sim. Não. Estou perdida. As portas da igreja estão abertas para todos?
Sim. Chamar a igreja. As portas da igreja estão abertas para todos? Somente para os que creem. Você só entra na igreja mediante a fé. Você só faz parte, você só se torna filho de Deus pela fé, se você crer. Quem crer em mim, Jesus falou, tem a vida eterna. Quem não crê, está condenado. A ira de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Porque Deus ele pode matar você e fazer a sua alma perecer no inferno. Jesus falou isso para mim. Não temos homens que matam o corpo e não podem fazer nada mais que isso. Só matam o corpo. Matar o corpo, qual que é o problema? Matou o corpo. Temei antes aquele que pode matar o corpo e fazer a sua alma perecer eternamente no inferno. A esse eu digo, a esse temei. Jesus falou isso para você. Aonde? Está na Bíblia. Como que é o versículo? No Novo Testamento, em alguma parte lá do Evangelho, está em Mateus, Marcos, Lucas ou João, uns quatro. Não tem mais que mata o corpo. Tudo aí, vamos lá. Beleza? E aí ele vem e fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Quem tem ouvidos aí? Levanta a mão. Quem tem ouvido? Quem está ouvindo a minha voz? Está ouvindo? Agora, quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Uma coisa é você ouvir o som, outra coisa é a mensagem entrar. Muita gente ouvindo e poucos escutando, ou muita gente escutando e pouco ouvindo. Nunca consegui descobrir. Tem gente que fala assim, né? Você escuta, mas não ouve. Eu não sei qual que é a diferença, né? Mas o sentido é que você ouve a voz, mas não deixa aquela informação entrar e fazer parte da sua vida. Qual que é o texto? Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, lê aí. Olha lá o que Jesus falou, Mateus 10, 28. Jesus veio trazer paz na terra, para todo mundo se amar. Antes eu uma pergunta. Peraí, guarda a pergunta, deixa ela só ler. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, pode destruir no inferno. Tanto a alma como o corpo. Olha só. Deus pode destruir tanto a alma como o corpo. E na minha versão fala, a esse eu digo, a esse temer. Temer é a mesma coisa que ter medo? Sim ou não? Não. Medo, você tem medo de alguma coisa lá, né? Se eu cheguei lá no meu closet lá, uma aranha desse tamanho, meu Deus do céu. Sem brincar. Ainda bem que eu vi, mas eu gosto de ir lá e pegar ela, capturar ela, tudo né? Vai. Oferta, cadê a oferta da cadastra? Aí capturei a aranha, aí chegou, fechei, a hora que eu saio na porta do quarto, lá uma perereca da casa, grandona, bem verdinha, claro, bem nojenta. Aí vai eu capturar a perereca também. Eu peguei a aranha, joguei lá fora, peguei a perereca, joguei lá fora e tal lá. Mas, você não fica lá acariciando a aranha lá. Não porque eu tenho um pavor da aranha, mas você tem um respeito ali por aquela questão, ok? Quem tem medo de alguma coisa aí? Tem medo do quê? Gato? É sério, a gente viu um gato no restaurante, ele começou a sair perto do gato, ele começou a correr. Como é que é, Maria? Conta aí. Ele começou a correr do gato lá no restaurante. Eu tenho que fazer aqui uma sessão do descarrego aqui contra medo de pequenos animais. Pelo menos fosse uma onça. Também. É igualzinho. Tem barata. Já peguei jacaré, já peguei surubu, 4 metros e meio. Mas Já tem foto lá, cadê os homens bebê? Cadê os homens que tem medo de gato? Gente, mas é sério, ó. Agora, ó, vamos lá, ó, gente, ó.
Abrindo um parênteses aqui, ó. Medo. Tem medo. O medo ele é uma proteção. Vamos lá entender uma coisa. O medo é uma proteção. Não é que é uma proteção? Ah, eu não tenho medo de nada, eu vou ficar aqui em pé, aqui em cima de você. Isso é loucura, é bobeira, é burrice. Ok? Vou andar no parapeito. Tem gente que fica andando no parapeito. Tem uns caras de internet aí que ficam filmando e a maioria deles morre com a filmagem deles. Então, ou seja, tem medo. O medo ele é uma proteção. Você sabe o que você pode fazer, você pode pular. Por exemplo, uma altura de 2 metros. Dá para todo mundo pular? Eu não consigo pular de uma altura de 2 metros. Concorda? 2 metros é isso aqui. Você consegue pular daqui? Eu aposto que uma turminha jovem aí consegue pular sem nenhum problema. Mas hoje eu não posso pular. Ou seja, não é uma questão de medo, é uma questão de inteligência. Agora, nós vamos lá pro meio do Pantanal. De repente aparece uma onça e eu não vou ficar com medo? Não, eu vou ficar com medo. Uma patada dela. Certo? Mas aí eu vou. A onça vai embora. Eu vou levar. Sai correndo, eu vou. Pior coisa é sair correndo da onça, porque você não vai adiantar. Porque aí ela vai dizer, agora tá no papo. Então, gente. Ó, isso é interessante, presta atenção. João, presta atenção. Agora, tem medo que não procede. E que nós temos que ter inteligência para administrar isso daí. Ok? Beleza? Então, tem certos medos que não procedem. Quem tem medo de barata aí? Quem tem nojo de barata? Tem nojo de barata? É barata. E uma barata parou na minha nuca aqui. Outro dia eu vi seu tênis, estou andando, está mexendo no meu tênis lá. Eu era guri ainda, né? Aí peguei, tirei o tênis e enfiei a mão, a barata subiu. Gente, eu tenho nojo de barata. Ontem, estou lá na cozinha lá, de repente, tchau, caiu um trem lá fora. Aí eu sabia quem era rato, né? Fui lá, peguei a lanterna lá e tal, fiquei rato, um grandão lá. Aí eu com o pau lá e tal, assim, pegando ele assim, e aquele bicho veio do meu lado, sai fora e tal. Não é um medo, mas você não quer que o bicho sobe na sua perna e debaixo da sua calça lá e já pensou o bicho e uma vez entrou uma formiga, né? Eu tava na igreja lá jogando, sei lá que eu tava, você tava na igreja, né? Aí entrou um formigão desse tamanho assim, cara. Na minha perna aqui, chegou aqui, ele parou aqui, né? Eu peguei, tirei a calça lá na hora. Não, aí da igreja não, era no Shalom lá, tinha no meio do mato, assim. É, igreja. Mas tinha gente não tive vergonha não, vou ficar com aquela formiga daquele tamanho, entre a perna e a coxa. Entre a perna e a coxa. Gente, então volta aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha a árvore da vida. Onde que a árvore da vida estava? Gênesis. Lembra que eu falei que nós encontramos Gênesis aqui? Só tem uma árvore da vida. A árvore da vida estava plantada no meio do jardim. Lá em Apocalipse, no final, você vai ver a árvore da vida plantada no meio do jardim. De origem para origem. Como Deus estabeleceu, nós estamos retornando ao princípio daquilo que Deus estabeleceu. Legal, né? E a árvore da vida, lá em Apocalipse, no finalzinho, você vai ver que o seu fruto é para a saúde das nações. Da mesma forma que era no início. Tanto é que o homem foi tirado do jardim do Éden, para quê? Por que Deus tirou o homem do jardim do Éden? Por que Deus tirou o homem do jardim do Éden? Para proteger ele. Para quê? Proteger ele de não comer o fruto. Proteger ele não, para condenar ele, a não comer o fruto. Né? Ele não proteger não, estava era desprotegendo ele. Né? Agora você está desprotegido. Antes você podia comer do fruto e viver eternamente, agora você não pode mais. Então, ou seja, Deus matou o homem. Deus impôs uma sentença de morte para o homem. Vocês estão entendendo? Não muda um pouco a nossa perspectiva de Deus? Como que o nosso Deus ele é soberano? Como que o nosso Deus ele é excelente? Como o nosso Deus ele é grandioso?
E como essa grandiosidade de Deus, ela permite que nós, seres humanos como nós somos aqui cheios de defeito, participemos da sua glória. É forte, né? Olha lá, vamos lá. Ao anjo da igreja de Esmirna, parece Esfirra isso aqui, toda vez que eu leio Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, olha que legal, que esteve morto e tornou a viver. Quem é que esteve morto e tornou a viver? Lázaro. Tornou a viver, só que Lázaro morreu de novo, né? Aqui só morreu e tornou a viver. Conheça a tua tribulação na tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Tem gente que fala que é crente, não é? Não dá pra gente perceber um negócio desse aí? Ah, o cara é crente, não. O cara é um sepulcro caiado, só tem morte, o cara é podre por dentro, não vale nada. E gente, identifica quando você perceber alguém dessa situação. Se não for um novo convertido, ou das duas, uma faz alguma coisa ou sai fora de perto. Ok? A palavra de Deus fala que no nosso meio vai entrar lobos para devorar as ovelhas. E entra lobinhos também, entra adolescentes que são verdadeiros lobos, que não estão interessados com a palavra de Deus. E vem aí só para dar uma de Miguel aí na igreja. Ok? A palavra de Deus fala que o joio foi lançado aonde? No meio do quê? Do trigo. Não fala isso aí que a gente ouviu falar, do joio e do trigo. Tem gente que é joio e tem gente que é trigo. Agora, quando é que Deus vai separar o joio do trigo? Quando? Na colheita. Isso quer dizer que o joio vai caminhar conosco até a colheita. E muitos nós não vamos perceber que é joio, só vamos perceber que é joio quando vier a colheita. Será joio, não sabia, só que será crente. Mateus 7, Jesus falou o quê? Muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsávamos demônios, falávamos em novas línguas e punha as mãos sobre os enfermos, curavam, nós pregamos, profetizamos. E Jesus fala assim: eu vou falar abertamente: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Forte? São pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus? Esses caras dão melhor que você. E no entanto são malditos diante de Deus. Gente, não brinque com a eternidade. Ok? Pega o parede. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O cara é um templo de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, no versículo 2:10. E agora eu vou para o 2:11. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O 2:10 fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem aqui quer ser fiel até a morte? Não precisa responder não. Não precisa responder. Só pense nisso aí. Você está na igreja para ser abençoado, você está na igreja para servir a Cristo de uma forma excelente, para que o nome de Jesus seja glorificado. O seu propósito é ser abençoado, melhor a pergunta. O seu propósito de estar na igreja é para que o nome de Deus seja glorificado ou para ser abençoado? Se você está na igreja para ser abençoado, você errou o alvo. Porque a bênção é consequência. A bênção não é causa. Ok? Quem quer comer um churrasco hoje? Tem gente que vai para ter comunhão comigo, ou quer ficar perto de José e tal, beleza e tal, beleza, mas tem gente que vai só por causa do churrasco. Já viu quando tem festa na igreja, aparece um monte de gente, quando não tem festa não aparece ninguém? Verdade. Está vendo? Por quê? Só interesse. Você está na igreja por causa da bênção ou por causa do abençoador? Aonde tem mais gente? Na campanha de quinta-feira ou na escola bíblica?
Qual que traz uma maior excelência? A campanha de quinta-feira ou a escola bíblica? Vocês aprendem mais na campanha de quinta-feira ou na escola bíblica? Sem desmerecer o que é dito lá, ok? Mas aqui, vocês concordam comigo que nós estamos trabalhando em alicerce? São fundamentos, é um método, é um ensino metódico que vai criar em vocês uma estrutura para enfrentar as adversidades. Não é verdade? Uma vez eu estava lá na campanha da 7 quinta-feira, aí chamaram o seminarista para orar. Aí eu estou lá, né? Aí a mulher chegou lá para mim lá e falou: eu queria que eu orasse. Eu falei: você quer que eu ore? Pelo meu relacionamento. Eu falei: você é casado? Ela falou: não. Aí eu falei: tá, e o seu namorado está onde? Ele não vem. Eu falei: seu namorado é da igreja? Ele falou: não. Eu falei: então eu não vou orar por você. Por quê? Eu não posso abençoar aquilo que Deus não abençoa. E o seu lugar não é aqui. Você devia estar na escola bíblica e não na campanha de 7 quinta-feira. Falei para ela desse jeito. E aí expliquei para ela. Falei: olha, dentro da igreja o trem já não está bom, você está arrumando sarna para se coçar fora da igreja. Certo? Se o cara não está aqui na igreja, já tem uma resposta de Deus. Larga a mão dele, se firma em Cristo, vem para a escola bíblica, aprende a servir a Deus, para que a sua vida seja excelente. Falei para ela. Aí ela falou: obrigado. Foi sair. Falei: agora eu vou orar por você. Vou orar para Deus. Aí eu orei para ela para Deus abençoar. Não sei se ela voltou mais, né? Nunca mais voltou. Pelo menos eu não via mais por aí. Mas, vocês estão entendendo? Nós não estamos brincando, gente. Nós não estamos aqui para distribuir bênçãos. Nós não estamos aqui por causa das soluções. Nós estamos aqui por causa da salvação. Nós queremos ir para o céu. Guarda isso. Nós queremos ir para o céu. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? Aqueles que fazem parte da segunda ressurreição que nós vamos falar para frente, e são aqueles que são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. O vencedor de modo nenhum será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ok? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Hebreus 4:12, a palavra de Deus, fala aí então. Fala aí, fala. Pode errar. A palavra de Deus é viva. E apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, o coração pensa, e a Bíblia fala que o coração é enganoso. E a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. E aqui nós vemos aqui de nova forma. Esta diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aonde que a espada estava? Essa espada afiada de 2 gumes estava onde? Na boca. Na boca. Isso quer dizer o quê? Palavra. Está vendo como é que a coisa é o equilíbrio? O que é isso aqui? Palavra. Uma espada, palavra. Isso aqui é uma espada de 2 gumes. A palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a própria palavra. Ok? Vocês estão percebendo a grandiosidade dele, né? Forte o negócio? Nós vamos ler isso aqui inteirinho, gente. Vamos ler até o final do ano, nós vamos ler esse negócio inteirinho aqui. Tá legal? Tá cansativo? Tá bom? Podemos continuar? Vocês estão querendo descobrir os mistérios aqui? Então bora lá, olha agora que legal. Ó. Conheça o lugar em que habitas, onde está o quê? O trono do diabo, o trono de Satanás. Olha onde essa igreja estava sediada. Num local onde havia um principado, onde havia um domínio satânico. Numa localidade onde havia um principado muito forte. Ok? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, que não sei quem é, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, que era o rei lá que estava pedindo para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, na época dos juízes, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição.
Por que Balaão estava ensinando isso aí? Porque Balaque queria destruir o povo de Israel. Só que como Deus estava presente no povo de Israel, Balaque não conseguia destruir. Aí Balaão falou, olha, põe lá uma mulherada lá para seduzir o povo lá e tal, põe umas mulheres bem gostosas lá, para ir lá e tal, para o povo pecar. Porque aí o povo pecando, Deus abandonaria ele, você pode vir lá e pode matar todo mundo. Era isso que Balaão estava ensinando. E hoje tem a turminha do nada a ver. Quem já ouviu a turminha do nada a ver? Pode dar uns beijinhos aí escondidos aí? Pode? Pode? Sim ou não? Não. Tá, mas tem uma turma que tá aí dando beijinho, tem? Não tem uma turminha aí que tá dando beijinho? E aí quando você vai falar, não, nada a ver, não tem uma turma que fala assim, nada a ver, não. É, tá morando ali. Não tem essa turminha aí? Tem. Quem já deu beijinho aí? Levanta a mão não. Aqui na empolgação, né? Me entrega, né? A pessoa está tão concentrada, né? Que ele entrega o olho aí. Ó, você anda dando beijinho assim escondido, toma uma vergonha na cara. A ira de Deus vai vir sobre a sua vida. Nossa, pensa aí agora, vai dar beijinho pra você ver. Então, ó, tem essa turma aí no meio da nossa igreja. Tá dando discipulado pra uma menina lá. Aí passou um pouco, ela sumiu discipulado, encontrei com ela aí. Falei, e aí, parou o discipulado? Ah, pois é, eu tô namorando aí com o cara dele. Aí da igreja, e tal. Eu falei, vocês estão tendo relação sexual? Eu falei, ela nem me fala quem que é o cara pra mim não perder pra vocês. O cara é da igreja, batizado. Aí pega a nova convertida e vai ensinar ela o quê? Isso acontece no nosso meio aqui, mas não estou falando da igreja lá, não estou falando aqui, de ele em Cristo Rei. Não acontece isso aqui? Vocês já conheceram alguém que ficou grávido aqui dentro da igreja? Então, ó, cuidado, nós estamos vendo essa advertência que serve para nós também. Olha só, o qual ensinava Balaque a armar cilada dos filhos para comerem coisas sacrificadas aos outros ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. De novo, ó, a mesma doutrina. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus vai confrontar essas pessoas com a própria palavra. Não é forte isso aí? Pode fornicar? Não. Olha, está escrito isso aí. Palavra de Deus, tá? Aí o cara quer chegar, mas não aguentei. Você não aguentou? Mas lá em 1 Coríntios 10 fala que não sobreveio tentações sobre-humanas sobre a sua vida. E junto com a tentação, Deus deu uma válvula de escape para que você possa suportar. Está lá em 1 Coríntios 10. Como é que você fala que não aguentou se Deus te protegeu da tentação que você não podia aguentar? Você acha que se Deus não proteger a gente da tentação, você acha que Satanás não ia vir e já não derrubava a mente? Está dizendo? Não é para quê? Para envergonhar o povo de Deus, ok? Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O maná está caindo hoje? De forma física? Não, mas Deus vai dar desse maná que foi escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Todos nós vamos ganhar um novo nome. Vocês já viram que Abraão, como é que chamava Abraão? Abrão. Aí Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque ele seria pai de multidões. Então, ou seja, no Antigo Testamento, sempre que mudava o status de alguém, o nome também mudava. Jacó. O que Jacó significa? Enganadoso, trapaceiro. E aí depois daquele episódio que ele luta com Deus, não é contra Deus não, com Deus, o que acontece? O nome dele foi o quê? Para Israel. Por quê? O que Israel significa? Príncipe, né? Porque lutastes com Deus e prevaleciste. Ok? Vocês entenderam por que nós vamos receber um novo nome? Porque quando a gente chegar lá, o nosso status mudou, a nossa condição modificou.
Aí nós vamos receber um novo nome. Ana Vitória, como é que você vai chamar lá? Dá para saber? Mas só você vai saber, porque você vai receber uma pedrinha branca. E só você vai saber qual vai ser o nome. Não é legal? Isso fala do quê? Gente, liga aqui, ó. Isso fala do quê? De intimidade. O que você ia perguntar? Não, depois eu pergunto. Ah, pergunta agora. Vai perguntar. É que o senhor falou que Jesus veio para dividir filho dos pais. Fala que ele veio para trazer guerra e não paz. Mas só que no último livro de Malaquias fala que no último capítulo de Malaquias 4, no último versículo, fala da conversão dos pais Mas aos filhos. Isso seria um tipo de Reconciliação? É, tipo de reconciliação. É porque o contexto é o mesmo. O contexto, quer dizer, o contexto é o mesmo, não, o contexto é diferente. Quando Jesus está falando assim, olha, se você, quem não aborrecer, lá em Lucas, se eu não me engano, Jesus fala, se você não aborrecer o seu pai, quem não aborrecer o seu pai e sua mãe por minha causa, não tem parte comigo. Então, ou seja, Jesus está falando de que dois estarão divididos dentro de uma mesma casa. Hoje, por exemplo, se uma pessoa, um filho de muçulmano converte, ele é sentenciado à morte, aquele filho. Ele é jogado para fora de casa, em muitos casos. Teve lá uma menina na Arábia lá que ela foi, converteu, e o pai tirou ela do 23º andar e matou ela. Tem uma igreja no Oriente Médio lá que para você batizar você tem que assinar um documento que você está disposto a morrer por Cristo. Porque a probabilidade de você morrer é muito grande. Se você não está disposto a morrer por Cristo, eles não batizam. E não é uma conversinha fiada, igual a gente perguntou aqui. Quem está disposto a morrer por Cristo? Todo mundo aqui no Brasil, não tem nenhum perigo ainda na internet. Eu estou, né? Então vai lá para ser cristão, lá, pregar para o Bin Laden, lá para a Coreia do Norte, vai lá para o Kim Jong. Ô Kim Jong, beleza aí, vem cá. Chega mais aqui, quero falar para você. Você é do Satanás, viu? Vem aqui, tô dizendo que você é do Satanás. Você gosta de ficar aí recebendo adoração e tal. Então, ou seja, bora? Gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu chego na carta da tia Tira aqui. A carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse dela, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Quando a gente fala, até que ele venha. Então guarda o que tens, até que ele venha. Cuidado com a Jezabel aí. Não seja uma Jezabel, não seja um Balaão. Certo? Jezabel dançou, Balaão dançou. Tem muitas meninas aí, certo? Quando a gente fala assim de Jezabel, muito embora aqui há uma personificação do mal, de indução à prostituição, à sedução, e tem muita gente se deixando levar por esse aspecto. Nada contra se você se vestir bem, mas tem um limite aí. Lembra que o pastor Júnior pregou domingo agora, na noite, falando de mulher que tira foto dos peitos lá, é cega? Não falou isso? Cega, não entende. E tem muitas irmãs, entre aspas, eu não vou nem, sem querer julgar, mas que estão no caminho de Jezabel aí.
Não é verdade? Os irmãos também são meio que embutidos à prostituição. Ao vencedor, quem é vencedor aí? Amém. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre o quê? Nações. É pouca coisa? Não. Olha só, promessas de glória para aquele que o quê? Vencer. E como cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Vamos encerrar? E aí, na próxima aula, a gente pega de Apocalipse 3 para frente. Valeu a aula? Cansativa, né? Chato, né? Ah, nossa, ainda falta 19 capítulos. Vocês vão aguentar? Vai aguentar? Amém. Só os vencedores vão aguentar. Ele que vencer, herdará todas essas coisas. Nós vamos sair daqui bem-aventurados. Certo? Bem-aventurados. Por quê? Porque a palavra de Deus assim garante. Bem-aventurados que lerem esse livro. Não estava escrito lá? Sim. Nós não lemos ele? Capítulo 1, 2, 3. Então nós já saímos aqui um pouquinho abençoados. Porque ele terminar, nós vamos estar muito abençoados, porque a palavra de Deus assim garante. Alguma pergunta aí? Tranquilo? Temos 5 minutos aí. Na hora que sair da igreja, eu acho que vai ficar tendo muita pergunta. Como é que é? Na hora que sair da igreja, vai começar a ter pergunta. Então você tem um aspecto legal aí. A besta, tem o falso profeta. Aí. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, pela grandiosidade, pela excelência da revelação que está contida na tua palavra. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a tua palavra. Que daquilo que nós estamos lendo, meu Deus, salte nos nossos olhos, salte no nosso entendimento, que haja uma iluminação vinda do céu sobre a nossa mente acerca de tudo que estamos lendo. Que haja temor ao lermos a tua palavra, Pai. Temor que gere reverência à tua palavra. Guarda o nosso coração, nos livre de todo mal, abençoa nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem não pegou chocolate, quem não assinou o nome na lista aí, ó. Quem não pegou chocolate? Quem chegou por último aí, ó.